Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do dia e horário que estejam aí vendo esse vídeo. Hoje o meu intuito aqui é trazer um pouquinho sobre como foi a minha experiência com a Earshot, ou otoscope, ou otomodelação, ou melhor, fios de sustentação na orelha. Isso é uma prática que está sendo bem difundida, principalmente nesse último ano, e eu vou trazer a experiência de quem fez. Eu fiz em fevereiro deste ano, eu estou gravando hoje, no dia 6 de dezembro de 2024, pouco mais de 10 meses do procedimento ser realizado. Então, para quem tem dúvida sobre como, por quê, quando, eu gosto de começar pelo princípio que, se vocês notarem, a maioria dos profissionais que estão fazendo esse procedimento, eles são dentistas, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, porque o Conselho Regional de Medicina, o CRM, ele proíbe que médicos façam essa prática. E se porventura um médico te vendeu essa prática, saiba que ele está fazendo contra o que o conselho exige, porque o conselho não deixa que se faça. Porém, na mesma medida que o conselho proíbe, os outros não proíbem. Então, por isso que a gente está tendo aí várias pessoas fazendo isso. No procedimento, ele é um procedimento super rápido, é um procedimento ali que demorou 40 minutos as duas orelhas, não foi nada mirabolante, dá uma anestesia local ali na hora do procedimento, sem nenhum tipo de sedação, o que no meu caso em específico aconteceu que eu tive uma queda de pressão ali na hora, porque eu fiquei ansioso de ouvir mexendo na minha orelha, parecendo que estava rasgando a cartilagem. Eu fiquei bem incômodo. E aí, como que é feito? No meu caso, foram 3 fios, que eram um fio para cima, um para o meio e um pouco mais para baixo. Pega esses 3 fios e amarra. Esse procedimento de orelha com fio, ele não diminui tamanho de orelha. Então, se porventura você tem uma orelha grande, você vai ter uma orelha grande próximo do crânio, entendeu? Ele é um procedimento que eu acredito que seja mais direcionado para pessoas que tenham só a orelha aberta, não precisa de fazer uma macroplastia, por exemplo, que é o procedimento de tirar ali uma parte da orelha e remodelá-la. Bom, o procedimento ele é simples, é tranquilo, você sai dali com anestesia local, já com uma faixa igual eu estou hoje, depois de um outro procedimento. E passaram-se ali as horas da anestesia, vem uma dor insuportável. Ela falou assim que eram 24 horas de dor, muita dor. Eu senti 25 horas de dor muito forte. Então, quando passaram ali 5, 20 horas, parece que estava até cronometrado, ficou só a sensação, um dolorido, mas não doendo igual doeu ali nas primeiras horas. Eu não consegui dormir à noite, mesmo com medicações fortes. Era tomando dipirona e tomando tramal, e a dor não cessava. É uma dor bem incômoda. Passando-se esse prazo, você fica com uma dor como se tivesse alguém puxando a sua orelha o tempo todo. Basicamente, o procedimento em si, ele é este. E aí vem alguns pontos
né, que são interessantes de se pensar. Ali na hora eles colocam a sua orelha muito rente da cabeça, porque os fios abrem. Então eu levei um susto gigantesco quando terminou. Minha única reação foi perguntar que se acaso aquilo ali não voltasse, não abrisse, se eu poderia retirar os fios. E eu vi que isso é um questionamento, é uma dúvida de todo mundo que vai fazer tanto essa orelha no fio, quanto vai fazer uma otoplastia, que é com o cirurgião, de o medo e o susto de quando a orelha fica muito colada. Então eu tive esse procedimento, esse processo. Eu não indicaria fazer uma orelha tão colada, porque dá uma espécie de disforia de imagem. Bom, tiramos-se as faixas, a orelha ainda inchada e tudo mais, a orelha foi voltando ao normal. À medida que vão passando ali 1, 2, 3 meses, realmente a orelha do fio vai dando uma abertura. E o que acontece é que a anatomia das suas orelhas, elas são diferentes. E no meu caso aconteceu que a minha orelha esquerda, ela abriu e ficou do jeito que eu gostaria que ficasse, e a minha orelha esquerda continuou colada. Então, por mais que as minhas orelhas eram abertas, elas eram uniformes, não tinha diferença nenhuma da outra, era só o processo de colar ela mesmo, mais rente ao crânio. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ficar com orelhas que não eram uniformes, pela anatomia de como os fios abriram. Abriu a orelha de cá, eu gostei, a orelha de cá eu não gostei. E aí tem alguns pontos interessantes. 10 meses depois do procedimento, eu ainda não conseguia dormir de lateral. Eu estava tendo que usar faixa 10 meses depois ainda do procedimento, porque dói. A sua orelha fica dolorida, acredito eu que para o resto da vida, porque se passaram 10 meses e eu ainda estava sentindo dor. Então, tipo, ao colocar um capacete, alguma batida, se eu for abraçar alguém e a pessoa bater a cabeça na minha orelha, dói a um nível muito ruim, uma dor muito chata, mas suportável. Além disso, o fio que se usa é um fio não absorvível, é um fio de nylon, né? E no meu caso em específico, e o de muitas pessoas que eu acompanhei e vi, inclusive que estavam lá na clínica comigo no dia de ontem para fazer o processo de retirada e para fazer a otoplastia, é esse movimento de que o corpo expulsa os fios. Então eu tive um primeiro problema de um dos fios de cima, que ele saiu a ponta e ficou apontando, parecendo um anzol. Fui num profissional, ele me passou uma medicação, corrigimos o procedimento, colocou o fio para dentro, uma dor que eu não sei explicar na hora que ele mexeu neste fio, achei que tinha acabado por aí. Por mais que as minhas orelhas não estavam uniformes, uma estava aberta, a outra fechada, eu iria seguir com aquilo ali daquele jeito. Passaram-se mais alguns dias, um outro fio da orelha de cá que estava mais fechada começou a apontar, e isso virou parte da minha rotina dos últimos 6 meses. Então, nos últimos 6 meses, aponta fio de cá, aponta dali, infecciona, tive muitas complicações e era tomando nimesulida, tomando cefalexina, voltava lá, colocava fio para dentro. Uma novela que eu não desejaria para ninguém. E o principal motivo de estar fazendo esse vídeo
é porque eu vi que o meu caso, ele não foi único. Tem várias outras pessoas que estão no mesmo problema. E acontece que por muitas vezes ser um procedimento um pouco mais barato, em torno de R$ 2.500, acaba que a pessoa opta por fazê-lo e depois, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro ou para fazer a otoplastia ou para fazer a retirada dos fios. E acaba ficando com esses fios expostos e que pode causar ali um monte de complicações, né? Uma infecção, por exemplo, e a pessoa, sei lá, vira até perder a orelha dependendo do grau de que aquilo ali está. Por último, eu saí um fio aqui na orelha que ele saiu tanto para fora que ele estava cutucando a minha cabeça, cutucando atrás da minha orelha, a um nível muito incômodo, de que eu não conseguia usar um boné, o capacete me incomodava. Um outro ponto de que minha orelha de cá ficou tão colada que nem colocar o meu óculos de grau eu estava conseguindo, eu tinha que puxar a minha orelha para colocar o óculos e mesmo assim os fios de cima ficavam espetando no meu óculos e incomodando bastante. Essa foi a novela do que aconteceu comigo nos últimos 10 meses, desde que eu fiz a otoscope, ear shut, otomodelação. É um procedimento hoje que tem um monte de enfermeiro, farmacêutico, dentista, biomédico fazendo. É um procedimento que muitas das vezes, quando tem uma intercorrência, eles não têm a formação específica para te dar o suporte que precisa para fazer o que tem que ser feito, que foi no meu caso, pelo menos, e na segunda pessoa que eu fui para fazer algumas das correções, tentando salvar o processo que tinha sido feito, nenhum dos dois tinha aparato nenhum além de uma maca e o material estéreo ali para que fosse feito o processo. Você não pode fazer uma luta, você não pode fazer. Se alguém puxar a sua orelha, você vai achar que você vai desmaiar. Suas orelhas não vão ficar uniformes. E você vai voltar, eles vão ter que falar, eles vão falar para você que você vai ter que refazer o procedimento de uma das orelhas, com o intuito de fazer com que elas fiquem uniformes. Vai ter que tirar um fio e passar de novo porque ele saiu para fora. Isso acaba virando uma novela que não tem fim, que foram 10 meses disso. E com isso, o ataque de ansiedade, estresse, agonia, irritabilidade, que vem juntamente com um processo que era para ser rápido e com um resultado benéfico esteticamente e que não foi o que aconteceu no meu caso. No dia de ontem, eu optei por fazer a otoplastia, que é a cirurgia em si. Então, para vocês terem noção, a otoplastia ela vai durar em torno de 1 hora e meia no máximo. O meu caso, nós demoramos 3 horas e meia, porque teve que retirar os fios, teve que cauterizar onde estavam os fios, porque começou a danificar a minha cartilagem. Teve lugar que começou a ter infecção nas orelhas. Então, assim, o que era para ser um procedimento bem mais rapidinho, foi um procedimento muito demorado, dado as consequências do primeiro processo que eu fiz. E eu ainda tive sorte de encontrar um profissional que falou que conseguiria me ajudar, porque outros 2 profissionais que eu fui, eles falaram que não pegaria o meu caso porque eles não mexeriam no serviço de que uma outra pessoa fez. E aí a história é muito diferente. Você faz com um médico, você faz com equipe de enfermagem, você faz num semicirúrgico ou num cirúrgico, onde tem todos os aparelhos necessários para monitorar a sua pressão, enfim, para tudo que você precisa ali. Você faz com uma sedação. No meu caso, como eu estava com muito medo de não conseguir retirar todos os fios porque eles são doloridos, eu fiquei bem ansioso e acabou que a sedação ela não pegou muito bem.
eu senti que deu uma relaxada, mas não pegou. Então eu fiz com todo o procedimento, conversando com a médica, que foi maravilhosa, com a enfermeira também, que me deu todo o suporte. Eu fiz todo o processo conversando, com paciência, sem ter um ataque de ansiedade, que da outra vez que eu fiz a automodelação com os fios, eu tive um ataque de ansiedade, eu tive que parar o procedimento, tomar um sal para comer um sal para ver se minha pressão voltava ao normal. Sobre a recuperação, eu ainda estou em processo de recuperação, que eu fiz ontem, mas eu vi que é basicamente os mesmos. Faz o curativo, coloca a faixa, ficarei com essa faixa alguns dias. Vou hoje voltar lá para fazer a limpeza e retirada deste curativo que está aqui no momento. Sobre dor, eu senti muito mais dor no primeiro procedimento dos fios do que neste. A dor está controlável, não é nada mirabolante, mas eu vi também nos grupos de alguns projetos que é relativo. Tem gente que não sente nada e tem gente que sente muita dor. Então eu não estou sentindo dor, eu estou com a medicação para dor, para evitar que acaso venha a dor e me incomode. E agora é aguardar os próximos dias para ver o resultado de como que ficou. Mas só de ter conseguido tirar esses fios, de ter conseguido alguém que resolvesse o meu problema, de não estar sentindo a mesma dor do que eu senti do procedimento anterior, que eu falo que é como se tivesse alguém furando a minha orelha com 50 agulhas sem parar. Esse procedimento não estou sentindo isso, graças a Deus. Então é um procedimento que, no meu caso, ele está sendo um pouco menos dolorido. Saí de lá um pouco grogue por causa do sedativo, mas hoje estou com a voz ainda meio lenta, mas o procedimento em si, ele foi bem satisfatório. Acho que eu corria anteriormente um perigo, com medo de fazer uma otoplastia, tive que refazer esse procedimento, sendo que não haveria necessidade nenhuma de ser feito isso. Então, quando vocês forem pensar em fazer uma cirurgia nas orelhas, utilizando esses fios que são não absorvíveis, muito cuidado, principalmente porque tem muito dentista, farmacêutico, enfermeiro, biomédico, que está famosinho aí nas redes sociais fazendo esses procedimentos. Conversa com alguém que tenha feito já o procedimento. E é isso. Obrigado.